Graça e paz, irmão, irmã, meus irmãos. Começando mais um capítulo, né, da nossa confissão de fé, que é o quarto capítulo já. Sobre a criação, né, primeira parte da nossa confissão de fé sobre o quarto capítulo. Está escrito assim: No princípio aprove a Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, para a manifestação da sua glória e do seu poder, sabedoria e bondade eterna, criar ou fazer o mundo e todas as coisas que nele existem, tanto visíveis como invisíveis, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. 1 João 1, versículo 2 e 3 falam assim: Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Essa aqui fala de Jesus. Jesus sempre esteve com Deus. Aqui, como a gente leu aqui no princípio, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? No começo. Ele criou em 6 dias e no sétimo descansou, né? Então, Deus criou todas as coisas e todas as coisas que ele criou, fez bom, foi bom. Hebreus 1, 2 diz assim: Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aqui, quando Jesus, antigamente no nosso Velho Testamento, Deus falava através dos profetas, né? E o que acontecia? Quantos profetas morreu, né? Por causa que falava Jeremias, a gente pode citar Isaías, é, outros, né? Que eu não me lembro agora, né? E Elias, né? E falava através dessas pessoas. Depois que Jesus veio, Deus falava através do Filho. O Filho falava todas as coisas que o Filho falava, era porque Deus Pai ordenou que ele falasse, né? Então começou a falar através dos filhos, né? Do Filho, né? E Jó 26, 13 diz assim: Pelo seu sopro aclama os céus, a sua mão, a sua mão fere o dragão veloz. Quem é o dragão, né? Romanos 1:20 diz assim: Porque os atributos visíveis de Deus, assim o seu trono, poder, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, como a gente vem falando sempre, né? Todas as coisas que acontecem, nós não podemos dizer que nós somos inocentes nas coisas, porque desde que o começo do mundo, Deus mostrou o que ele queria mostrar aos homens, e ele vem como trazia a palavra através dos profetas, e depois através do Filho, e através dos apóstolos, né? Então não tem como dizer assim, eu sou inocente nessa história, né? Colossenses 1,16 diz assim: pois nele, né? No singular, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam trono, seja soberania, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado para Deus, para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Gênesis capítulo 1, versículo 31 diz assim: Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Depois de ter feito todas as demais criaturas, Deus criou o ser humano, homem e mulher, dotados de uma alma racional
e imortal, e os adequou perfeitamente para a vida, para Deus, para a qual foram criados, tendo sido feitos segundo a imagem de Deus, em conhecimento, retidão e verdade, e verdadeira santidade, possuindo a lei de Deus escrita em seus corações e o poder para cumpri-la. No entanto, havia a possibilidade de transgressão, pois foram deixados na liberdade da sua própria vontade, a qual estava sujeita às mudanças. Veja bem aqui, quando Deus criou Adão e Eva, Deus deu liberdade para eles. Eles eram a imagem de Deus. O homem foi criado à imagem de Deus. Mas com a queda de Adão, o que aconteceu? Essa imagem ficou arranhada. O homem sujou a imagem de Deus, né? Então, hoje nós temos uma imagem arranhada. Por isso que Jesus veio e morreu na cruz, para que esses filhos perdidos, que ficou perdido com a queda de Adão, fiquemos todos perdidos no pecado, porque pela queda do primeiro homem. Assim, Deus restitui esses filhos através da morte do seu filho. Nós que estávamos perdidos em pecado, como dizem Efésios capítulo 2, somos chamados à vida novamente, né? Através do sangue de Cristo. Gênesis 1, 27, Deus criou, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou o homem, e mulher o criou. Gênesis 2, 7 diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Eclesiastes 7, 29 diz assim: Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muita astúcia. O homem se perdeu, né? Gênesis capítulo 1, 26 diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Romanos 2, 14, 15 diz assim: Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada em seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, assim, a pessoa que não tem conhecimento, ele tem uma lei dentro do coração dele, ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele pode se dominar e ele pode saber do que ele está fazendo, se é errado ou é certo. Então, aí que vem aquela palavra assim: ninguém pode dizer que é inocente na história, porque toda a lei que Deus deu a Moisés foi para que nós soubéssemos o que é certo e o que é errado, o que ofende a Deus e o que agrada a Deus, né? Gênesis 3,6 diz assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Aí que começou, né, a queda do homem para a perdição, né? Oséias 13, 9 diz assim: A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Então a perdição vem do homem, e a remissão só de Deus, o socorro vem do Pai. Além de terem a lei de Deus escrita em seus corações, porque escrito no nosso coração, nós sabemos o que é certo e o que é errado, né? Eles também receberam a ordem de não comerem, aliás, da árvore da ciência, do bem e do mal. Enquanto obedeceram a esse preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre todas as criaturas.
Enquanto eles caminharam, eles obedeceram a Deus, eles tinham a comunhão com Deus. Deus passava, eles viam, eles conseguiam ver a imagem do Pai. Só para você ter uma ideia. Imagina com a queda do homem, aquele que nós podemos ver só o Filho. O Pai, o homem não teve condições mais de... Porque Deus não habita na perdição, né? Então, Gênesis 2,17 diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que aconteceu, né? Gênesis 1, 26, 28 também diz assim: também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, né? Sobre a água, as aves, o peixe, sobre todas as coisas da terra, como já falamos antes, né? Os répteis que rastejam, né, pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, né? Daqui nós terminamos o capítulo 4, né? Então aqui é todos os preceitos, a criação, como Deus criou o homem e como Deus deu poder ao homem, né, sobre todas as coisas da terra, para que ele fosse, todas as coisas da terra fossem submissas ao homem. O homem tinha poder de vida eterna, tinha, né? Não morria, né? A morte não existia. A morte só existiu porque o homem e a mulher infringiram a lei. Eles desobedeceram a Deus e a desobediência custou muito caro à raça humana, né? A raça humana nunca mais se aproximou de Deus por causa disso. Então aqui a gente continua na próxima aula, o capítulo 5, né, que é a providência divina. Então, que esta mensagem chega a cada um dos corações e faça a diferença, né? E curte, compartilhe o vídeo, e que esses estudos, né, sobre a nossa confissão de fé venha trazer muito conhecimento na vida de cada um dos irmãos. Obrigado, que Deus abençoe a cada um que são inscritos, o que assistir o vídeo, todos aqueles, que Deus abençoe e faça diferença na vida de cada um. Ficamos aqui e continuamos na próxima. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.